Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Vamos ver aqui, meus amados companheiros e companheiras. Eu estou vos chamando para meditação da Bíblia Sagrada. Jesus disse em Mateus 24:35 que a única coisa que permanece, que inspira segurança, é a sua palavra. E a sua palavra está impressa aqui no livro, e nós temos esta Bíblia que se tornou uma grande enciclopédia que contém a palavra de Deus, não é? Vamos lá, São João, Evangelho de São João, capítulo 1. Jesus expressa assim, o escritor, falando acerca de Deus, acerca da originalidade de Deus, quem era Deus no princípio, como foi tudo no princípio. Então o escritor de São João, Evangelho de São João, capítulo 1, descreve assim: no princípio, antes que houvesse luz, antes que houvesse matéria, antes que houvesse terra, antes que houvesse átomos ou qualquer outra coisa, Deus já existia. Como? No princípio era o Verbo. O Verbo. Verbo quer dizer palavra, quer dizer espírito. Não havia matéria para ele encarnar. Então ele era chamado do grande Elohim. Elohim quer dizer o existente de si mesmo. Não tinha ninguém para ele existir, porque não tinha criatura ou criação, então ele existia para si mesmo e por si mesmo. Era o grande halo, a grande coluna de fogo, era o grande Verbo, palavra, que pairava, de acordo com Gênesis capítulo 1, que pairava sobre a face do abismo. Então, assim era antes de tudo começar. Deus já existia. No princípio era o Verbo. Ele não era nem chamado de Deus, sabia você disso? No princípio, esse nome, esse título Deus, não era atribuído a ele. Você sabia que a palavra Deus quer dizer objeto de adoração? E não tinha ninguém para adorá-lo, por isso ele não se chamava Deus. Ele passou a ser chamado de Deus quando houve os seres que o adoravam. Então começou a chamá-lo de Deus, porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então no princípio ele era o Elohim. Elohim quer dizer o existente de si mesmo. O Verbo, o eu sou, sabe? Ele existia para si mesmo, porque não tinha ninguém para ele existir. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era o Deus que nós temos hoje para adorá-lo. Mas naquele tempo estava tudo nele. Esses atributos, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Tsiqueno, Jeová Shalom, Deus, sabe? Jeová, que é aquele que habita com sua família. A palavra Jeová quer dizer aquele que habita com sua família. Naquele tempo ele não era chamado nem de Jeová, porque não tinha família para ele habitar, então ele era o Elohim. Tudo oriundo desse grande halo, desse grande Criador, que hoje nós chamamos Deus. Mas veio tudo desenrolando através das idades, e ele veio criando, criou os anjos. Depois em Gênesis 1:26 criou o homem, a sua imagem, o homem espírito. Em Gênesis 2 ele criou o homem físico do pó da terra, e veio desenvolvendo o homem, a imagem de Deus, espírito. E agora o homem físico, portando o espírito que era Deus dentro dele, e veio desenvolvendo. E então chegou esse grande Criador, que nós podemos chamá-lo hoje do grande Deus, Criador de todas as coisas. De acordo com Isaías 40, ele assentado sobre o globo da terra, tendo tudo sob o seu controle. Mas eu estou falando isto para mostrar para vocês a grandeza desse Deus, a grandeza deste grande Criador. Não há
um maior do que ele. Ele chama até as estrelas, que são milhares, cada uma ele chama pelo seu nome. Já pensou nisso? Ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Ele é o Criador sabe mais do que a criatura. Ele conhece cada fio de cabelo você tem na sua cabeça. Sim, ele sabe quantas vezes você pestaneja seu olho durante o dia. Ele está no comando. A Bíblia diz que ele governa até a folha. Não cai nenhuma folha da árvore no chão sem que ele permita, que ele autorize. Isaías 40 disse que ele está sentado sobre o globo da terra, sob o controle, sobre o controle de tudo. Oh, se Deus tem o controle de tudo, você acha que ele não tem o controle também dos freios, da rédea do diabo, para ele parar de estar colocando doença em você? Se você crer nele, ele repreende esta dor, esta enfermidade que lhe perturba agora. Se você crer nele, ele pode tirar de você esse vício errado que você concebeu, de prostituir, de mentir, de fumar, de beber bebida alcoólica. Esse grande Deus tem o controle de tudo. Ele tem as chaves da morte, do inferno, da sepultura. Tudo está sob o seu controle. Basta você acreditar nele, tomar ele em sua essência. Ele te dará também o governo disto. Sabia você, quando ele criou Adão, Adão era para ser o Deus da terra, Deus, o Deus do céu. Adão era o pequeno Deus, era o governador, o Deus da terra. Lá em Gênesis 3, quando o pecado derrubou Adão, ele deixou de ser o pequeno Deus, o governador, o legislador. Mas no Calvário, Jesus, restaurando a semente de Adão, a qual sou eu, a qual é você, ele devolve novamente o controle, o governo da terra para os seus filhos. Portanto, você tem o direito de buscar de Deus esse poder, essa autonomia, para ter o governo da terra sobre suas mãos, governar as doenças, dizer saia desse corpo, ela tem que sair. Governar a Satanás, não é Satanás que te governa, é você que governa ele. Não é ele que te domina, é você que domina ele. Diz: Satanás, saia do meu caminho em nome de Jesus. No Calvário, há 2000 anos atrás, Deus devolveu para a sua igreja tudo que Adão perdeu lá no Éden. Ele devolve para a sua igreja de graça. Somente você crer, somente você agarrar a sua palavra em sua plenitude, você tem novamente o que Adão perdeu. Esse grande Deus, o Elohim, ele está de novo em companheirismo com a sua gente, para fornecer a nós, em porção maior, esta autoridade sobre a terra novamente. Se que é seu, esse governo da terra é nosso. Somente buscar de Deus esta autorização através do novo nascimento em nós, do batismo do Espírito Santo em nós, nós possuímos todas as coisas novamente. Creia nisto, receba isto e seja abençoado. Olha, entre em nossa página. Tudo o que queremos é lhe ajudar a recomeçar de novo. Anote aí o endereço de nossa página: tabernáculo da fé Brasília.org.br, e pega aí o endereço de nossas igrejas. Nossa igreja aqui em Brasília está ali em Taguatinga Norte, a nossa igreja Tabernáculo da Fé Brasília. Também ali no Novo Gamo, em torno de Brasília, bairro Pedregal, está ali também a nossa igreja. Procure ali o endereço, os dias de nossos cultos, esteja lá com a sua família. Queremos te reintegrar novamente no ministério do grande Criador. Venha, queremos te ajudar. Deus os abençoe.